Olá galera, tudo bem? Meu nome é Nice Torres e eu voltei aqui com mais um vídeo para falar hoje com vocês sobre três conectores que às vezes algumas pessoas se atrapalham na sua utilização, porque eles têm o mesmo sentido que significa quando, que são os conectores van, ven e als. Então, quando que você usa van? O van você usa quando você vai fazer uma pergunta. Por exemplo, wann kommst du? Quando você vem. Wann gehst du? Quando você vai. Então, o wann é utilizado para fazer perguntas. O wenn, ele é uma ideia de regularidade. Quando você faz alguma coisa, uma outra coisa acontece. Por exemplo, wenn ich arbeite, verdiene ich viel Geld. Ou seja, quando eu trabalho, eu ganho muito dinheiro. Então, se eu trabalho, consequentemente, eu vou ter muito dinheiro. Então, essa quando eu faço algo, uma outra coisa acontece porque eu fiz esse algo. Então, eu trabalhei muito e, em consequência de ter trabalhado muito, eu ganhei muito dinheiro. Então, aqui, wenn ich arbeite, aí depois vem a vírgula. Então, tudo que tiver antes da vírgula, ela está essa frase é a primeira posição. Tudo que tiver após a vírgula, ela é a segunda posição. Verdiene ich viel Geld. E por ela ser uma segunda posição depois da vírgula, porque o wenn ele é um conector. Então, depois da vírgula, tudo que vier depois da vírgula, quando você utiliza o wenn, vai estar na segunda posição. Então, obrigatoriamente, o verbo tem que estar antes do sujeito nessa frase. Porque o verbo sempre tem que estar na segunda posição. Vocês já devem ter visto outros vídeos meus que em frases afirmativas, por exemplo, ich mag essen, eu gosto de comer. Então, em frases afirmativas, o verbo sempre vai estar na segunda posição, obrigatoriamente, sempre na segunda posição. O sujeito, ele pode ficar na primeira posição, o ir, né? Ich mag essen. O ir pode ficar na primeira posição ou na terceira, dependendo de acordo como foi escrito a frase. Mas o verbo sempre na segunda posição. Por isso que nessa frase, wenn ich arbeite, verdiene ich viel Geld. Depois da vírgula, o verbo tem que vir primeiro antes do sujeito, antes do ir, né? O ir sou eu. Agora, eu também posso começar a frase diferente. Eu posso começar a frase se eu ganho muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro quando eu trabalho. Então, aí eu posso mudar a frase. Aí, se eu fizer isso, o sujeito vem para o início da oração. Ich verdiene viel Geld, vírgula, wenn ich arbeite. Então, aqui eu mudei a posição. A posição 2 veio para a posição 1, lá no início da frase. Então, aí eu comecei com o sujeito da oração, o ich. Ich verdiene viel Geld, vírgula, wenn ich arbeite. Sempre que eu usar o wenn, o verbo conjugado vai ficar lá no final da frase, ok? Você fala tudo, wenn ich, tararara, e o verbo vai lá pro final da frase, sempre. Então, vocês lembrem sempre disso. Usou when, o verbo conjugado vai pro final da frase, ok? E o als é quando você utiliza quando você vai falar uma coisa que aconteceu no seu passado, no passado, e que essa coisa nunca mais vai acontecer. Então,
você vai sempre usar o als. Quando você quer falar de algo que aconteceu no passado e que nunca mais vai se repetir, ok? Por exemplo, als ich in der Schule war, habe ich viel gesungen. Então, aqui quando eu estava na escola, eu cantava muito. Então, aqui, eu usei o als. Quando eu uso o als, o verbo conjugado fica no final. Aí vem a vírgula. Habe ich viel gesungen. Tá? Então, aqui serve a mesma explicação que eu usei para o wenn. Depois da vírgula, o verbo ele tem que vir primeiro. Porque aqui, nessa construção dessa frase, als ich in der Schule war é como se fosse a primeira posição. É a primeira posição. Aí, depois da vírgula, vem a segunda posição. Então, na segunda posição tem que estar o verbo. Por isso que eu começo com habe. Habe ich viel gesungen. Por isso que eu não falo ich habe viel gesungen. Não. Quando eu utilizo als, depois que vier a vírgula, aí eu tenho que falar primeiro o verbo, tá? E aí também eu posso modificar a frase e trazer a segunda posição, habe ich viel gesungen, para o início da frase. Eu também posso iniciar a frase com essa segunda posição. Aí sim, eu trago o sujeito da oração para o início da frase. Aí fica, ich habe viel gesungen, vírgula, als ich in der Schule war, ok? Usou o als, o verbo conjugado fica lá no final da frase. Vocês falam toda a frase para lembrar que o verbo conjugado vai ficar lá no final da frase. Se for uma frase muito, muito longa, não esqueçam. Tem que lembrar que o verbo vai lá para o final da frase, ok? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, tá? Se gostaram, curtam, compartilhem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? E até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo, bons estudos, tchau, tchau e até a próxima.